A semana se inicia em Brasília com pouco trabalho, mas muitas decisões. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas. Bom dia, amigos. Estamos aí iniciando uma semana, como nós dissemos na chamada, uma semana fraca do ponto de vista das presenças em Brasília, porque as autoridades, de modo geral, não costumam ficar aqui nessas semanas de feriado, ainda que o feriado seja apenas um dia. E no meio da semana, a turma já emenda a segunda e a terça e a quinta e a sexta. Porém, uma coisa a gente tem que levar para eles, que são os prazos, as negociações, ou seja, isso não vai parar. Se os políticos que tomam as decisões as votações não estão na capital, por outro lado, toda a máquina está funcionando, né, Rodolfo? Exato. Os prazos, eles continuam. E aí o que é o provável que pode vir a acontecer nessa semana esvaziada aí pelo feriado na quarta-feira é se usar essa semana para tentar ali azeitar as conversas, né, no sentido da semana seguinte, quando, enfim, aí as coisas serão decididas. Tem duas coisas fundamentais aí que vão ser decididas na outra semana, e essa semana pode, então, ajudar a fazer as conversas. Uma é a reforma tributária. A reforma tributária passou no Senado, retornou para a Câmara, e ela não pode ser modificada de novo na Câmara, porque se ela for modificada de novo na Câmara, ela volta para uma outra rodada no Senado. Então hoje tem essa semana, esses dias, tem uma grande negociação em torno de se conseguir chegar a algum consenso para fazer com que a reforma tributária possa vir a ser aprovada na Câmara. Lembrando, no caso da reforma tributária, que eu sei que você tem um segundo assunto para levar para quem está do outro lado, inclusive com prazo nessa semana, mas é bom a gente sempre ressaltar, a reforma tributária tem hoje, dentro da Câmara dos Deputados, uma articulação contrária a se aprovar o que foi modificado no Senado. A tendência que existe hoje é se descartar o que o Senado modificou, não a sua totalidade, vai se submeter ao Colégio de Líderes para que vejam se algum daqueles pontos tem consenso entre a Câmara dos Deputados, e aí sim colocaria em uma votação separada. Mas, de fato, a ideia de Arthur Lira, já foi declarado publicamente, é de pegar toda a parte que não foi mexida pelos senadores e já mandar para promulgação. É isso, né? É esse que ele propõe, né? Ele fazer ali a promulgação do que é consenso e retirar o resto, quer dizer, fazer o que eles chamam de fatiamento. Mas o Senado resiste a essa ideia, então isso é uma discussão que pode evoluir essa semana entre as duas casas aí para ver o que vai acontecer na semana que vem, porque a ideia do Arthur Lira então é votar a reforma tributária na semana que vem, provavelmente na próxima quarta-feira. E o outro ponto que também precisa aí de azeitar a discussão é a lei de diretrizes orçamentárias em torno principalmente da questão da meta fiscal. Né? A meta fiscal prevista ali na lei de diretrizes orçamentárias é zero, ou seja, um déficit zero, gastar exatamente o que arrecada. O presidente Lula, vocês lembram, há alguns dias, falou contra essa meta fiscal e gerou então ali uma discussão em torno de se admitir algum déficit. A lei de diretrizes orçamentárias oficialmente continua com déficit zero. Ela não houve nenhuma modificação, ela está tramitando assim. Mas há um prazo aberto para emendas, né, que foi aberto pelo relator da lei de diretrizes orçamentárias, o deputado Danilo Forte. E é isso que pode acontecer essa semana, alguém apresentar essa emenda. Lembrando que é o seguinte, o que funciona? Como o governo manda um texto, esse texto é o que o governo deseja. Isso se torna um documento oficial, que tramita no Congresso Nacional. Portanto, o deputado relator, ele não teria autonomia para modificar o que o governo mandou. Mas os deputados, na hora da votação, têm, pelo regimento, autonomia para fazer mudanças nesse texto, desde que façam apresentação de emendas. E, claro, uma emenda com um combinado, com um consenso entre eles para ser aprovado. E aí, de fato, o que o governo fez, e que muita gente criticou naquela época, de exigir uma meta de déficit zero, que realmente é difícil. O governo manteve essa ideia, só que a situação colocou o ministro da Fazenda de um lado
enfraquecido, porque parece que o que ele quer não é defendido pelo próprio chefe, que é o presidente da República. Então, o formato, o jeitinho para se resolver esse assunto é justamente como o Rodolfo falou. Apresenta-se uma emenda e mantém o texto como chegou do governo. É isso. Então, a expectativa é que alguém apresente essa emenda. Agora, vamos ver, porque o prazo determinado pelo deputado Danilo Forte termina no dia 16, um dia depois do feriado. Então, é preciso que até lá alguém apresente essa emenda modificando a meta fiscal. Se ninguém apresentar, a meta fiscal vai ficar déficit zero. E aí vai ter que se rebolar no ano que vem para manter uma conta tão difícil como essa. Mas daqui a gente tem outra missão difícil, que é finalizar, terminar este conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. E até amanhã.